Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou a Virgínia Nunes e Silva e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre o filme que foi proposto pela professora a mim e ao meu grupo, que é o filme Um Estranho no Ninho. E bom, eu vou apresentar primeiro os integrantes do meu grupo, depois eu vou explicitar uma sinopse e depois a ideia principal. Bom, o meu grupo ele é composto pela Giovana de Carvalho Figueiredo, Maria Caroline Santiago do Nascimento, Mariana Ferrari Rebelo, Matheus Miranda Trovarelli e por mim. E bom, como eu disse, o filme que nós analisamos é Um Estranho no Ninho, que é protagonizado pelo Jack Nicholson. E o personagem dele, que é o Randall McMurphy, ele é um prisioneiro, sentenciado, acho que se não me engano, por abuso, ou tentativa de abuso com uma mulher. E ele se finge de louco, finge estar louco, ou com problemas psicológicos, para não ter que trabalhar. E assim ele é mandado para uma instituição onde tudo é muito rígido. Tudo é muito rígido. São regras muito rígidas, tratamento com os pacientes muito rígido, horário muito rígido. E em certos momentos do filme também, a gente pode ver que essa instituição é um pouco desumana, colocando os pacientes em situação de constrangimento, ou com outras coisas também que acontecem ao longo do filme, que a gente pode perceber que essa instituição é um pouco desumana. E quem comanda essa ala dos pacientes é uma enfermeira chamada Rated. E, bom, ela é muito rígida com todos os pacientes. E o Randall McMurphy, né, ele chega lá e ele percebe isso, ele percebe que é muito rígido tudo. E que os pacientes são bem, tipo, retraídos, eles não conseguem ser livres, eles não conseguem expor as coisas que eles querem, porque eles não são estimulados de uma maneira muito legal. Eles são pressionados, basicamente. E ele chega lá e ele desafia a enfermeira a todo momento. Ele desafia, ele não quer seguir as regras. Ele desafia as seguranças, os enfermeiros todos. Só que ele não sabe que ele vai pagar um preço muito caro por isso, porque toda ação tem uma consequência. E enfim, eu não vou dar spoiler, mas ele paga um pouco alto por causa disso, por causa desse desafio às regras. Mas com esse desafio que ele faz às regras, ele desafia os enfermeiros, ele meio que propõe uma revolução, entre aspas, né, pros pacientes que estão ali. Porque todos são muito fechados e eles não têm muita liberdade de fazer o que eles querem. Entende? Tanto que tem uma cena que um paciente pede um cigarro pra enfermeira e ela não dá. Então, tipo, eles não têm muita liberdade. Eles são colocados a uma situação e eles têm que seguir aquela situação. E o Randall McMurphy, ele chega e propõe uma revolução, entre aspas, ou um movimento para que eles tivessem a vontade deles atendida. E, cara, esse filme é muito bom. Ele meio que faz com que os pacientes se empoderem, não se empoderem, mas tipo, tenham consciência de que a liberdade deles é importante. E aí ele propõe esse grito de liberdade, de ter o que eles querem, ter a vontade deles feita. E é isso, ele propõe que eles sejam livres, estando numa instituição. E acho que essa seria a ideia principal do filme. Eu nunca tinha ouvido falar do filme, nunca tinha assistido. E quando eu assisti eu fiquei meio em choque. Mas eu gostei muito do filme, então se você que estiver vendo esse vídeo se interessar, assiste o filme que é muito bom. E é isso. Estamos abertos a discussões. Agora eu vou passar para a Mariana, que vai falar um pouco sobre o conteúdo da disciplina com o filme. E é isso, gente. Até mais. Olá, eu sou a Mariana e eu vou fazer uma análise crítica em relação ao filme Um Estranho no Ninho. A partir do que foi exposto até agora, que é um filme que retrata a realidade de um manicômio no ano de 1975, mostrando as relações desumanas que ali existiam,
é possível perceber alguns conceitos da matéria de psicologia social nesse longa. Então, vamos lá. O primeiro conceito percebido é o de interação social, que são relações de um indivíduo em um conjunto e que geralmente existe uma relação de trocas de comportamento, de influências. Para o psicólogo Levi Vygotsky, essa interação, ela é de extrema importância para o desenvolvimento do indivíduo. Além de existir também um mediador social, que seria o responsável pela influência no comportamento e nas características dos indivíduos espelhados no comportamento desse mediador. No filme, a gente percebe que quem age como um mediador é o McMurphy, que é o personagem principal que deveria estar em um presídio, mas para não precisar trabalhar, seguir ordens de ninguém, ele decide se passar com uma pessoa que possui uma característica, um problema mental, e porque ele imagina que, fingindo ter um problema mental, ele vai poder ficar num ambiente gostoso, um ambiente que ele não tem que trabalhar, não tem que seguir nada. Mas ele se engana. Lá não é um ambiente muito agradável. É um ambiente em que eles são tratados de forma desumana, em que os conceitos que a gente vai estudar, que foram apresentados em sala de aula, eles são, sim, encontrados no filme, mas de forma um pouco distorcida. Então, vamos voltar no conceito de interação social que eu tinha mencionado anteriormente. Esse conceito, para o psicólogo Levi Vygotsky, como eu tinha comentado, é de extrema importância. E o mediador social, que ele funciona como um influenciador de características, é o McMurphy. E a gente pode ver isso na cena em que eles estão em uma terapia em grupo e McMurphy ele quer assistir um jogo de beisebol. Ele quer porque quer assistir um jogo de beisebol. E ele começa a questionar a enfermeira, que era responsável por aquela terapia, porque eles não podem ver um jogo. Por que eles têm que ficar em roda sendo questionados? E ele começa a despertar ali nas pessoas um senso crítico do porquê eles estão ali. Por que eles estão fazendo aquilo naquele momento? Por que eles são forçados a falar sobre coisas que eles não querem falar? Por que eles não podem ver um jogo de beisebol? E aí ele começa a influenciar as pessoas que estão em volta dele. E aí as pessoas também querem ver o jogo de beisebol. E ali inicia uma votação de quem quer ver um jogo de beisebol, levanta a mão. E o pessoal começa a levantar. E é quase metade das pessoas que estão ali que levantam a mão. Mas mesmo assim eles não são escutados. Aí demonstrando um comportamento violento e abusivo por parte da enfermeira e dos funcionários do local. Então a gente teve um exemplo de um mediador social na interação social. Agora, outro conceito a ser trabalhado é o de normas grupais, que são normas ou padrões de comportamentos compartilhados pelos indivíduos de um grupo. No filme é possível perceber padrões, é possível perceber normas grupais. A gente pode ver que todos os pacientes que estão ali usam as mesmas vestimentas. Então, quem é paciente tem que estar com aquele trajezinho ali. Quem é funcionário pode estar com uma outra roupa. Além disso, o contexto de terapia em grupo, ele acontece no ambiente em que todos os pacientes ficam. Alguns pacientes participam da terapia, é a maioria, e outros que já não têm uma condição mental não participam. Eles ficam andando para lá e para cá, mas nesse mesmo ambiente. Então, todos são obrigados a ficar nesse ambiente. Além desse conceito, nós também temos o conceito de Augusto Comte sobre todo o conhecimento nasce através de observação dos fatos, que é o trabalho científico. E assim surge um processo de experimento e testes. A partir disso, a gente observa no filme Um Estranho no Ninho o comportamento da enfermeira Rachel. Essa enfermeira, ela, na hora de colocar aqueles indivíduos, aqueles pacientes, em um círculo para iniciar a terapia em grupo, ela não está ali aplicando a terapia em grupo como muitos psicólogos aplicam e defendiam, que é uma terapia
em que tem um relacionamento de liberdade, um relacionamento de conforto, pelo menos. A pessoa ela não é colocada para ficar constrangida. Mas a enfermeira não, ela não age dessa forma. Ela faz perguntas para provocar. Ela quer provocar os pacientes que estão ali. E ela quer ver a reação deles. E dependendo da reação deles, eles são encaminhados para passarem por alguma não terapia, eles são encaminhados para passarem por algum outro tipo de tratamento. Então, eles são testados. A enfermeira ela quer ver qual é a reação daqueles pacientes. Ela quer ir testando eles, tentando colocar eles no limite. Então, pelo que a gente percebeu até agora, o filme ele trabalha muitos conceitos que são estudados em aula. E, além disso, alguns conceitos, como a terapia em grupo, eles são mostrados em uma realidade que foge um pouco dos livros, foge um pouco do que os psicólogos, os cientistas colocam que é para ser. É colocado em um ambiente que esses conceitos eles são deturpados, eles são acolhidos pelos funcionários, os conceitos, mas cada um coloca esse conceito da maneira como quer. Então, tem muito um relacionamento desumano, um relacionamento abusivo, violento dentro do hospital psiquiátrico. E esse relacionamento, ele, por mais que tenha sido despertado um senso crítico com o McMurphy naquele local, ele continua sendo e aumentando o comportamento violento. Porque eles não queriam ali alguém que pensasse criticamente. Eles não queriam alguém que questionasse o porquê está sendo feito isso, o porquê. Eles não queriam alguém ali assim. Eles não queriam alguém preparado para ressocializar. Eles não queriam modificar alguém a ajudar. Eles só queriam colocar os pacientes naquele ambiente, no ano de 1975, para excluir eles da sociedade. Porque era assim que era feito. Quem não age, quem não tem uma conduta que corresponde ao esperado pela sociedade, tem que ser excluído. Infelizmente, a gente ainda percebe esse comportamento hoje. A gente percebe isso em presídios. A gente também tem isso em hospitais psiquiátricos. Porque apesar de ter surgido muitas leis de fiscalização de hospitais, de regras de comportamento, leis que falam que você não pode forçar um paciente a tomar um medicamento que ele não sabe qual é, e no filme há sim essa conduta de forçar o paciente a tomar uma coisa e ele não sabe o que é, ele não tem o direito a saber o que é. Então, há regras, há leis que proíbem isso hoje, mas não tem uma fiscalização. No início até tinha, mas hoje não existe mais essa fiscalização. Não existe comprometimento em ver como é que estão os hospitais. Porque dentro da consciência das pessoas ainda não foi despertada esse interesse, não foi despertado que é importante fiscalizar. É importante que aqueles que têm uma conduta não esperada pela sociedade tenham sim uma ressocialização, tenham sim um tratamento humano, um tratamento digno. Porque todos merecem isso. E não tem essa preocupação hoje, porque as pessoas ainda não despertaram, muitas pessoas ainda não despertaram um senso crítico de que não é porque a pessoa não é como você espera, não está dentro do quadradinho, do sistema, no quadradinho da sociedade, que essa pessoa não serve para estar ali. Então, fica uma reflexão do filme, que é uma realidade exposta no ano de 1975 e que ainda hoje é vista. Então fica uma reflexão do como a gente tem tratado esses pacientes e aqueles que a gente julga não ser dentro de um padrão. E fica também a experiência da gente ter visto os conceitos da aula de psicologia social dentro de um filme. E conseguir analisar esses conceitos e ainda ver uma crítica em cima de como esses conceitos são aplicados hoje, o que é muito bacana. Então, termino por aqui a nossa análise crítica em relação ao filme Estranho no Ninho. Agradeço a atenção de todos vocês.